Olá, bem-vindos ao meu canal Lupa Literária. O meu nome é Mafalda Santana e hoje vamos analisar um dos maiores pensadores do século XX. Vamos então fazer a análise literária desta obra O Estrangeiro, de Albert Camus, que é um dos clássicos da literatura mundial. Portanto, este livro é da Livros do Brasil Dois Mundos, da editora Livros do Brasil Dois Mundos. Tem aqui uma pequena biografia do autor e tem também aqui a sinopse do livro. Portanto, o autor desta obra, ele é argelino-francês, faz parte da Argélia na época em que era ocupada pela França, sendo a Argélia uma extensão da França, como se fosse uma extensão da França, e ele tem este estatuto de cidadão francês a viver na Argélia. O autor nasceu no ano 1913, na Argélia, formou-se em filosofia, fez parte da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial e criou a revista de esquerda Combat. Este autor tem 3 livros publicados, tem O Estrangeiro, A Peste e A Queda. A Peste é outro livro que eu quero muito ler, porque é um livro, uma alegoria à Segunda Guerra Mundial e tenho imenso interesse em ler, e após O Estrangeiro vai ser o livro da minha escolha, portanto já está na lista. E tem também 2 ensaios, O Mito de Sísifo e também O Rebelde. A fama do autor começou precisamente com este livro, com O Estrangeiro, que foi publicado em 1942 e que levou a que o autor recebesse o Prémio Nobel da Literatura em 1957. O Albert Camus era um boêmio que desfrutava a vida, desfrutava os prazeres da vida e gostava de viver o momento sem pensar muito no futuro. Amava o teatro e também o futebol. Portanto, era alguém que, além de ser um pensador, também desfrutava muito dos prazeres da vida. Vamos entrar então aqui na sinopse do livro. Portanto, temos aqui este personagem principal, que é o Meursault. O Meursault vai receber um telegrama a anunciar a morte da mãe. Este início vai marcar o início do livro, desta obra, do Estrangeiro, e é extremamente estranho este início. Posso até então fazer aqui a leitura do início do livro, na primeira parte, em que diz: hoje a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. Ou seja, já no início do livro, com esta afirmação, isto não quer dizer nada, vemos que este personagem é um personagem peculiar, porque qualquer pessoa que recebesse um telegrama a dizer que a mãe morreu ia ter uma atitude muito nervosa e ansiosa, e o que é que se passa, e como é que morreu, e ele simplesmente diz que isto não quer dizer nada, não sei se foi hoje, não sei se foi ontem. Portanto, não vemos aqui, não há uma demonstração de sentimento do personagem. De regresso a casa, depois do funeral, este personagem acaba por fazer amizade com alguns membros do seu prédio, pessoas que também demonstram um caráter duvidoso, e Meursault não tem interesse nenhum em perceber porque é que as pessoas são assim, porque é que os vizinhos são assim, e pensar que talvez estas pessoas tenham um mau caráter. Também, entretanto, vai se envolver com uma antiga colega do trabalho, vão passear a uma praia, depois vai haver aqui um homicídio, e tudo vai se começar a tornar cada vez mais estranho. Portanto, é um romance estranho, desconcertante, sobre uma aparente singeleza estilística. Portanto, é um livro que tem frases muito curtas, portanto, o autor
escolheu frases muito curtas, portanto, se vocês são o tipo de leitores que não gostam de muita descrição, porque sabemos que há autores que gostam de fazer descrições longas sobre uma parede, sobre um edifício, este não é o caso. Este não é o caso, portanto, o livro tem frases bastante curtas, bastante simples. Portanto, há aqui uma escrita muito simples, muito objetiva. Portanto, no estrangeiro, joga-se o destino de um homem perante o absurdo e questiona-se aqui o sentido da existência. Portanto, temos aqui um homem que vai desafiar todas as leis morais de uma sociedade porque simplesmente ele não quer saber, demonstra uma total falta de empatia pelas situações que o rodeiam, tanto no funeral da mãe, onde estão lá as pessoas, a mãe esteve num asilo e ele vai demonstrar uma total falta de empatia, de sofrimento em relação à morte da mãe. Isto também vai ser notado pelas pessoas do próprio asilo, porque ele não demonstra qualquer sentimento, até fuma um cigarro, até aceita comida, até dorme no funeral. Portanto, no velório e no funeral está sempre com uma posição muito alienada e a pensar em detalhes e em coisas que não têm nada a ver com a morte da mãe. E também com o seu relacionamento com os vizinhos, em que ele tem aqui vizinhos com um caráter muito duvidoso e que para o leitor são pessoas que têm um caráter execrável, um caráter mau, para ele não lhe interessa, ou seja, para ele isso não quer dizer nada, ou seja, e para ele ser amigo desses vizinhos ou não ser, tanto faz. E eles, um desses vizinhos vai fazer amizade com ele, mas para ele não lhe interessa, ou seja, o vizinho diz, queres ser meu amigo, vamos ser amigos, e ele, sim, tanto faz, ou seja, isto não quer dizer nada, tanto faz. Também vai se envolver, vai ter um relacionamento com uma mulher e a certo ponto esta mulher vai-lhe perguntar o que é que achas de nós casarmos, o que é que achas de estarmos juntos, tu gostas de mim, tu tens sentimentos por mim? E ele diz, bem, acho que não, mas se quiseres casar podemos casar. Mas isto não quer dizer nada, ou seja, para ele isto não quer dizer nada. Ele é um homem que faz aquilo que lhe apetece, na hora que lhe apetece e não tem uma ligação, um attachment a ninguém e a nada. É uma pessoa que não demonstra sentimentos, não lhe interessa, não quer saber, mesmo a nível de trabalho, porque o chefe dele, numa fase no livro, vai-lhe perguntar se ele gostaria de trabalhar em Paris, vai-lhe dar aqui uma oportunidade de trabalho que é de sonho, não é? Trabalhar em Paris, uma capital super famosa e glamourosa, e o Meursault vai dizer, não tenho assim muito interesse, até gosto do meu trabalho aqui, isto não quer dizer nada, isto não me interessa para nada. Ou seja, vemos aqui uma pessoa que, em relação à sociedade, que tem objetivos, não é? Geralmente na sociedade, principalmente nesta altura, digamos aqui nos anos 40, em que as pessoas tinham o objetivo de casar, as pessoas tinham o objetivo de ter sucesso a nível profissional. Para o Meursault isto não interessa nada, isto não interessa para nada. Para ele tanto faz, ele faz as coisas quando lhe apetece, ele come quando lhe apetece, ele vai sair quando lhe apetece, e ele faz as coisas, quando as coisas o incomodam, ele toma as suas atitudes conforme aquilo que sente no momento, independentemente do que é que os outros vão pensar, do que é que os outros vão falar. E é uma pessoa que transita pela vida com este mindset e esta forma de ser bastante estranha para as outras pessoas que o rodeiam, não é? E há aqui esta questão, será que ele é um psicopata, um sociopata, não tem empatia? Porquê que ele é assim? Ou seja, porquê que o Meursault é assim? Porquê que esta pessoa é tão estranha e porquê que todas as situações que o envolvem
não fazem sentido nenhum. Porque ele tem atitudes que não têm sentido nenhum. Ora, isto não foi em vão. Isto tudo não foi em vão. Porque esta personagem, o Meursault, é uma personificação daquilo que o Camus, que o autor, defende e aborda no seu livro, que é a questão do absurdo da vida. Ele aborda aqui esta questão do absurdo da existência. Portanto, temos aqui um homem que não consegue ver o sentido da vida, do amor, da amizade, do trabalho, o que para a sociedade costumam ser realizações pessoais, para ele não tem importância alguma. Portanto, este homem vive num estado de alienação, falta de empatia, onde este indivíduo se sente fora da sociedade, fora daquela estrutura social, estrutura moral da sociedade. É um outsider, é um estrangeiro. Daí o título do livro, O Estrangeiro. Este homem transita pela vida de uma maneira muito alienada, à deriva, e não se interessa pelos valores morais da sociedade, não se interessa pelos sentimentos e não tem objetivos, não pensa num futuro, não pensa em atingir algo. Simplesmente vive por viver. Entretanto, o autor também vai abordar aqui uma questão muito importante que é abordada na sociologia, e eu adoro sociologia, sou apaixonada por essa área, que é a questão de um Estado na sociedade também abordado por Durkheim, que é o estado de anomia. Portanto, o estado de anomia, que é o estado em que se encontra este personagem, é um estado em que o indivíduo não demonstra qualquer sentimento de pertença, não demonstra valores, não tem identidade, não pensa no futuro, não tem crenças. Para explicar um pouco melhor, eu tirei aqui algumas informações acerca do estado de anomia, um estado explicado por alguns sociólogos do século XX, e gostaria aqui de partilhar também um pouco convosco. Portanto, o estado de anomia é um estado de falta de objetivos e regras e de perda de identidade, provocado por intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno a partir do surgimento do capitalismo e da tomada da razão como forma de explicar o mundo. Há um brusco rompimento com valores tradicionais, fortemente ligados à concepção religiosa, e a modernidade, com os seus intensos processos de mudança, não fornece novos valores que preencham os anteriores demolidos, ocasionando uma espécie de vazio de significado no cotidiano de muitos indivíduos. Há um sentimento de se estar à deriva, participando inconscientemente dos processos coletivos, sociais, perda quase total da atuação consciente e da identidade. Não se demonstra remorso, não há interesse no futuro. Portanto, esta descrição que podem encontrar na Wikipédia, a descrição da anomia a partir do ponto de vista de Durkheim, portanto, temos aqui esta forma de estar na vida, principalmente pós-guerras, pós-convulsões sociais, em que os indivíduos têm uma perda de identidade, uma perda de valores. E no século XX temos aqui a questão, já no século XIX houve esta separação do Estado com a Igreja, não é? Temos também o Nietzsche, que vem dizer Deus está morto. Portanto, vamos pensar na razão da existência humana. E, pensando na razão da existência humana, chegamos ao absurdo da existência humana. Portanto, se não havendo deuses, não havendo uma vida após a morte, e sabendo nós que chegando ao fim é a morte, não é? Qual é o sentido, então, de seguir certas normas, de seguir certas crenças? Não há deuses, portanto, não há deuses a criar aqui normas para seguirmos, não há diretrizes, portanto, o indivíduo, como o Meursault, não é? Deveria viver como lhe apetece,
como transitar pela vida, como segundo os seus prazeres, segundo as suas vontades. E esta é uma filosofia defendida pelo Camus, não é? Ele vem falar do absurdo da vida, aborda a questão do absurdo da vida, mas não de uma forma nihilista, não de uma forma negativa, que uma vez que tudo se vai, tudo é derradeiro e tudo vai terminar, vamos aqui pensar num suicídio. Pelo contrário, o Albert Camus defende que uma vez que não há normas, não há crenças, então o indivíduo deve viver o seu dia a dia conforme as suas vontades. Claro que aqui numa forma muito mais romanceada, não é? Com este personagem, não é? Claro que ninguém vai atuar como ele na sociedade, mas ele quer explicar esta questão do absurdo da existência. E no ensaio O Mito de Sísifo, aí o autor vai explicar um pouco melhor o que é que para ele significa o absurdo da vida. Portanto, temos aqui o Sísifo que leva esta pedra até ao cimo da montanha e sempre que vai chegar ao topo, a pedra cai. E ele volta ao mesmo trabalho. Portanto, este trabalho de levar até ao cimo, cair, um trabalho repetitivo que não tem sentido nenhum, isto para o Camus é vida, basicamente. Não há razão para grandes objetivos, para seguir normas estabelecidas pela sociedade, com medo de um suposto julgamento, não é? Um julgamento divino. Isso não existe, a vida acaba, tudo acaba e nós vivemos esta vida e devemos de aproveitar cada momento, sabendo que lá na frente há uma linha final. Portanto, eu gostei imenso desta leitura. É uma leitura muito interessante, muito fácil. Portanto, o livro tem apenas esta versão tem apenas 87 páginas. É um livro fácil de ler. Eu gostei imenso porque adoro histórias que falem sobre o absurdo, sobre situações absurdas, sobre situações estranhas, muitas vezes sem sentido nenhum. Adoro livros absurdos. E gosto imenso também do livro do escrivão, do Herman Melville, que também tem aqui este personagem muito peculiar, que é o escrivão que deixa de fazer aquilo que lhe pedem, e quando ele trabalha num escritório, quando o chefe lhe vem pedir para fazer alguma coisa, alguma tarefa, ele diz: prefiro não fazer. E ele começa a entrar neste registro, portanto, sempre que lhe pedem alguma coisa, ele diz: prefiro não o fazer, e fica ali sentado na sua cadeira a olhar para a parede e deixa de fazer aquilo que lhe pedem. E esta situação é um absurdo, não é? Porque não há ninguém que vá ter esta resposta para o patrão, não é? Para o chefe, não há ninguém que vá dizer prefiro não fazer. E ele tem esta atitude com todas as pessoas e às tantas o chefe já não sabe o que é que vai fazer com este homem que está lá sentado, não sai dali e que prefere não fazer nada. E eu gosto de quando os personagens são colocados nestas situações absurdas, gosto de ver como é que eles depois vão reagir e como é que vão atuar nestas situações sem sentido. Portanto, é uma leitura que me agrada imenso, leituras que falem sobre o absurdo, por isso eu também sou muito fã de Kafka, A Metamorfose, O Processo, também adorei, são livros que eu adoro. O Nariz, do Gogol, também, que são histórias que trazem aqui um absurdo que é extremamente interessante ver como é que estas personagens depois vão lidar com isto. E o escrivão do Melville também, do autor Melville, também vai aqui falar e abordar a questão do existencialismo e também um pouco do absurdo da vida, da existência humana. Portanto, eu gostei imenso deste livro, recomendo a leitura e acho que é uma mais-valia e é um dos grandes, como disse no início do livro, do vídeo, é um dos grandes pensadores do século XX. Portanto, vale a pena ler e conhecer um pouco mais do pensamento do Albert Camus. E este clássico da literatura mundial tão pequeno, vale a pena conhecer. O próximo livro que eu quero ler é Peste,
já li um bocadinho da sinopse e achei super, super interessante e quero então depois avançar e quando terminar, então trarei então outra review. Obrigada, se gostaram do vídeo deem um like, subscrevam e tudo de bom. Tchau!